Mais um acesso para o podcast. Estamos aqui hoje agora com o nosso amigo professor Marcos Oliveira, fundador e presidente do Grupo Empresarial G10, extremamente atuante e importante no ecossistema do Rio de Janeiro. E tenho também conosco o professor Marco Neme, professor da PUC, né? E hoje comandante do E3, né? E é uma pessoa que tem uma história enorme com o ecossistema do Rio de Janeiro. E o que a gente veio conversar aqui e entender como é que são essas conjugações de pontos de vista, né, com o mesmo objetivo de fazer como é que o Rio de Janeiro ele fortalece, em alguns momentos a gente resgata esse protagonismo mundial de excelência em inovação e empreendedorismo. Eu quero aproveitar aqui e já começar com o professor Marcos, né? O professor Marcos, que tem uma atuação muito forte, parabéns pelo grupo que você faz com o G10. É fundamental a gente estar valorizando as nossas pérolas, né? Que a gente do pouco faz isso, né? E isso tem uma contribuição muito forte em trazer a possibilidade de aglutinação desses atores em termos de um mesmo propósito, né? Eu particularmente vejo que falta um pouco, todo mundo está batendo o mesmo bumbo nesse propósito maior, excelência mundial, inovação e empreendedorismo. Então, professor Marcos, conta pra gente como é que o G10 e o professor Marcos olham para o ecossistema do Rio de Janeiro. Então, em primeiro lugar, agradecer a você, Robson, pelo convite. A responsabilidade aumenta muito quando eu estou na mesma mesa com o Marco Nemo, que é um especialista em inovação, tecnologia, e realmente eu bato palma para ele. Inclusive, você falou no grupo G10, ele é um dos fundadores também, cofundador, né? Ele é um dos conselheiros. Então, o G10 hoje, você falou em propósito, o G10 tem um propósito que vai a favor da tua visão, da tua ideia. Ele tem um propósito sim. Qual é o primeiro propósito do G10? Conectar pessoas, empresários, empreendedores, para que troquem experiências e possam aprender um com o outro, para que eles te fortaleçam em relação ao ecossistema. E quando você fala em protagonismo, o que eu acho? Eu acho que a gente talvez tenha que ir um pouco na raiz. Recentemente eu estive na UFRJ, na área de tecnologia, e falei com eles o seguinte, eles compraram a ideia. Nós precisamos levar esses empresários bem-sucedidos, esses líderes, para dar palestra para esses jovens que estão saindo lá da faculdade, que estão fazendo a área de tecnologia, para quê? Para você já plantar a sementinha na cabeça deles, para que esse jovem se torne um grande empreendedor e vá compartilhar e vá realmente levantar essa bandeira que é do protagonismo. Então, acho que, às vezes, o problema está um pouco na raiz. Quer dizer, eu sempre volto lá atrás, na área da educação. Eu não sei se você pensa dessa maneira, eu não sei nem como o Neme pensa dessa maneira. Então, eu vou colocar de imediato aqui nessa discussão, nesse debate, que a gente também tem que pensar um pouco na raiz, que é você preparar esse jovem lá na base, para que ele possa vir com a mentalidade, com essa visão. Mas eu já vou passar a bola para você. Não, mas eu gostei que você trouxe a raiz, e aí quando a gente olha para uma raiz, né, ela não tem uma ramificação, ela tem várias, né? E uma das ramificações dessa raiz tem também a ver com o fato que nossa conexão natural do setor produtivo com o meio acadêmico, no Rio de Janeiro, é inexistente. Praticamente. Eu vejo ali a incubadora e tem empresas, startups dentro da incubadora da COP muito boas, mas elas estão fechadas dentro do silo acadêmico, não estão no mercado. Aí quando vai para o mercado, aí não deu ali, não casou lá. Então essa conexão, eu quero trazer para você, Marco, com relação a como é que a gente pode promover maior integração do setor acadêmico com o setor produtivo. Bem, então, efetivamente, né, a minha história, você falou, a minha história no Rio de Janeiro começa assim. Eu, funcionário do Banco do Estado de São Paulo, lá em São Paulo, fiz um projeto de um sistema e, de repente, fui convidado pela Consulpuc para vir para o Rio, para usar aqueles conceitos, para desenvolver um sistema para o BNDES, aqui no Rio, usando aquilo. Isso foi no final da década de 70. Bastante tempo 40 atrás. 50 anos E atrás. aí, acabei de transferir meu curso de engenharia para a PUC, para
terminar tecnologia, virei professor da PUC, etc. E tem uma história que decorre daí, dessas coisas. Como é que você junta essas questões? Naquela época até acontecia, porque foram me localizar em São Paulo, né? Hoje, você tem a atuação acadêmica voltada para a própria academia, tá certo? Então, você tem uma série de questões montadas na academia para desenvolver, por exemplo, startups, etc. e tal, mas o objetivo básico ali é fornecer, dar instrumentos, currículo para uma carreira acadêmica. No final é isso, quer dizer, o objetivo é a carreira acadêmica. Então, essa conexão precisa ser fomentada. E você tem entidades aqui no Rio que necessitam participar dessa ideia. Por exemplo, eu atuei na FAPERJ nos últimos 8 anos. Doutor Empreendedor. Doutor Empreendedor era um projeto da FAPERJ, mas eu coordenei o Startup Rio. Tá certo? Coordenei o edital desde 2015, confecção do edital, e desde 2018 eu coordenei o programa em si. Tá certo? A execução. Então, que era uma atividade da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, ali a gente envolvia essas startups, que eram pontos que estavam nas academias, etc., tal, com recursos do Estado, voltado para as necessidades sociais do Estado do Rio de Janeiro. Então, você tem que buscar exatamente isso, tá certo? Como integrar aquilo que está sendo desenvolvido na universidade com as demandas das empresas da produção. Hoje, numa reunião do SEBRAE, que está tentando cumprir um papel de unificação, né, eu comentei, olha, foi feito um comentário primeiro, que existia muita informalidade nas relações do Rio de Janeiro. E eu peguei esse comentário da informalidade e falei, olha, essa informalidade traduz em amadorismo. Que se eu for olhar para o ecossistema de empreendedorismo carioca, que é pujante, mas é todo fragmentado, e essa fragmentação traduz ele em que nós ainda somos uma startup. O ecossistema como um todo. Não é uma startup ainda, está muito na infância por causa desse contexto amador. E aí onde é que está a solução? O professor Marcos falou, está na educação. Quer dizer, dentro do berço universitário, quais são as trilhas que estão formando empreendedores? Trilhas de conhecimento para a formação daquela postura e atitude empreendedora. Né? Eu acho que falta, porque se está tendo amadorismo, né, ali no berço, na construção, né, na raiz, que está tendo problema. Aí eu volto para você, professor Marcos, com relação a esse comentário que você fez sobre a educação. Eu tenho uma visão que tinha que se estar educando com muito mais contundência sobre o contexto de empreendedorismo dentro da universidade. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, né, deixar bem claro aqui a diferença de empreendedorismo. Você sabe, mas o cara é um empresário e empreendedor, e às vezes não é. Porque o empreendedor é aquele cara que é inovador, que é criativo, tem paixão pelo que faz. Então, o que eu percebo nesses nossos eventos? O despreparo muito grande das pequenas e até das médias empresas. Não levo lá uma grande empresa lá, como eu já levei a Microsoft, já levei a Apple, a própria Alterdata do Vladimir, que é bem conhecido pelo Ney, até por você. Uhum. Eu vejo uma distância muito grande das grandes empresas e o despreparo das pequenas e médias empresas. Então, eu vou fazer aqui uma provocação para a CESP, que qual é o papel da CESP? Queria até que você falasse em nome da CESP, aproveitar que você está aqui. De armar uma maneira de conscientizar essas pequenas e médias empresas, porque as grandes já estão mais preparadas, né? De forma que eles possam desenvolver mais, ter mais ousadia, ser mais inovador. Você acha que pode haver alguma maneira da CESP fazer uma educação tecnológica com essas pequenas e médias empresas, preparar elas para que elas possam estar melhor preparadas para o mercado de trabalho em relação à tecnologia? Estou passando a bola para você e já te provocando.
Muito bom, professor Marcos. Você está me provocando de uma outra maneira que você não sabe. A minha comunicação deve estar muito ruim, porque a gente faz um programa premiado pela Unesco, chamado Forsoft. Forsoft faz o quê? Ele pega jovens de 17 a 23 anos, carentes, das comunidades carentes, e dá uma formação de programação de 6 meses, junto com o Senac. E ele sai empregado. Nós aqui, empresas madrinhas, somos obrigatoriamente, madrinhamos 3 meninos ou meninas, né? E com o compromisso de contratar um pelo menos. Então tem empregabilidade na ponta. Acontece que eu olhei para isso, e isso é muito legal, mas ele não escala. E aí você tem um pouco impacto. Aí o que eu fiz agora recentemente com a sua alma mater? PUC, tem o Instituto ECOA. E lá eles construíram um trabalho chamado Trilhas em TIC. Então nós fizemos uma parceria com o Trilhas em TIC, porque eu posso oferecer isso online, não é mais presencial, porque o programa do Senac, Forsoft, é presencial. Ele tem todo o deslocamento, quer dizer, tem a empresa madrinha, ela faz a contribuição para pagar o lanche, para pagar o transporte, e o Senac faz a contextualização do curso, né? E quem dá o currículo somos nós. O currículo que ele vai lá aprender a programar é um currículo que está mais casado com o mercado. É o mercado que está pedindo, ó, eu quero programador agora de Python, né? Na área de IA. Então, você vê que agora está tudo no low code e no code, mas não importa. Então, nós, enquanto acesso, entendemos muito bem essa responsabilidade. E sabemos que não estamos fazendo o suficiente. E eu estou justamente agora expandindo. Quando eu olhei o Forsoft, presencial não vou escalar nunca. Qual é uma atividade que eu vou para o online e eu posso oferecer para o Brasil inteiro? Então, lançando agora em janeiro, parceria ACESP, Instituto ECOA, PUC e Ministério de Ciência e Tecnologia, Trilhas em TIC, para todos os jovens do Brasil. Bom, é isso. Aí a gente está fazendo uma formação, e é até bom porque faz inclusão socioeconômica, o cara vai ter uma atividade de maior impacto, ele vai ter um melhor salário, ele vai trazer mais riqueza, prosperidade para dentro de casa. E esse menino provavelmente é rimo de família, então ele impacta todo mundo dentro de casa. Né? Sim. Porque ele sai lá de uma configuração da família ganhar R$1.000, de repente ele está ganhando 5.000. Né? Sim. Mas você tem exemplos. Perdão, pode falar, né? Você tem exemplos de esforços nessa linha, né? A famosa tríplice, hélice ou quádruplo, depende de como você vê. Mas você tem o Estado, né, atuando, é fundamental que esteja, a atuação econômica e os empreendedores efetivamente. Tá certo? Então, e a participação da academia. Isso precisa ser organizado. E a gente está passando por uma fase em que essas coisas se iniciam e de repente são interrompidas. Não concluem. E é isso que a sociedade, quer dizer, tem que se organizar no sentido de olhar para frente e definir qual é o desejo, qual é a meta efetiva. Tá certo? E se estruturar para buscar a meta. Você tem vários movimentos de estruturação que não se concluem. Bem. E é isso que eu quero ver se a CESP consegue... Olha, tem que entender que é o seguinte, a CESP, quer dizer, novamente isso que você está falando, Dani, para mim não é um único ator. São vários atores juntos entendendo com essa mesma visão e mesmo propósito. Então, dentro desse propósito, tem um vetor que tem que cuidar da educação. Então, dentro dessa composição, dessa articulação maior de todo mundo, quem é que vai capitanear a educação desse processo? Né? Mas o professor Marcos está levantando aqui uma... Não, eu vou botar fogo no parquinho, Por quê? Vou entrar o gancho que o Nome falou e me inspirou uma grande, entre aspas, uma grande solução. A gente está falando da raiz, louvável, não sabia, já parabenizar por esse projeto aí, quero saber um pouco mais depois, lá no privado, para a gente conhecer mais, divulgar mais isso. Mas tem uma outra questão, Neme e Robert, que é importante ser colocada aqui. Você falou em protagonismo aqui do Rio de Janeiro. O que eu percebo nas empresas? Você falou em Senac, falou em Sebrae, o Sebrae é nosso parceiro. Falta as empresas, dos gestores das empresas, dos grandes decisores, não treinar e capacitar as equipes. Não há investimento em treinamento, em capacitação, quer dizer,
dá a impressão que o gestor não quer que o colaborador saiba mais, quer dizer, eu não sei pelo motivo de... eu vou treinar ele, depois ele vai sair daqui, vai para outra empresa. Então eu percebo, quando eu falo de despreparo, não capacitar, não dar treinamento. Algumas empresas fazem isso, mas a grande maioria das pequenas e médias empresas não capacita o seu colaborador. De repente, esse do projeto já vem capacitado, mas o que está lá não é capacitado. Quer dizer, não sei se os dois concordam, que falta também um pouco nisso. Essa mentalidade de capacitar o seu colaborador para que ele possa desenvolver mais, porque o colaborador é o empreendedor interno. Ele pode empreender com o empreendimento do outro. Vocês concordam com isso? Eu acho que isso está mudando, viu, professor Marcos? Quer dizer, até porque, uma pergunta clássica que eu faço para o empreendedor. Você sabe qual é a velocidade agora do seu principal concorrente? E está usando IA, provavelmente. Você sabe disso? Não sabe? Inteligência artificial. Então, e aí eu acho que isso está fazendo com que as empresas elas realmente busquem, elas são obrigadas a buscar. Eu concordo que lá atrás isso era um fato que acontecia com frequência, né, de haver essa barreira. Mas agora, o avanço tecnológico e a velocidade da inovação está obrigando as pessoas a entrar em campo. Agora, o que eu vejo que falta, e foi comentado hoje também, é as empresas entenderem o seu papel dentro da sociedade e como é que ela contribui para algo que não precisa estar somente conectado com o seu objetivo estratégico. Eu estava conversando com a Sonda aqui agora, né, e eles têm lá o trabalho deles de empreendedorismo. Eles montam lá o hackathon interno, faz o CVC para conectar com as startups, mas só baseado nos objetivos estratégicos deles. E não patrocinar qualquer coisa do mercado que ajuda o ecossistema a crescer. As empresas não têm essa consciência. Então tem um outro lado da educação, que eu provoco aqui o Neme novamente, né, que é as empresas estarem imbuídas desse contexto de, olha, meu papel não é só de olhar para o meu umbigo, meu papel é também estar contribuindo para o ecossistema, mesmo que isso não esteja conectado diretamente com o meu objetivo estratégico. Só queria lembrar, o Marcos citou Vladimir, da Alterdata, o trabalho da Alterdata na região, aí na região da montanha serrana, né? Serrana. Do Rio de Janeiro, exemplo. o trabalho que está sendo Mas feito lá. quantos Vladimir você conhece? Não, pois é. Alternados? Uma. Isso. Eu falei para o Vladimir, pega teu sangue aí que eu vou clonar você, para fazer vários. Né? Empresta seu código genético para que a gente possa passar para outros. Né? Porque a gente tem que ter exército de Vladimir, não é só então, um. mas a gente tem que ver, na verdade, que você tem associações, por exemplo, como a CESP. E a CESP, você já colocou o papel, o que está acontecendo. Mas é necessário buscar essas outras entidades para que elas se organizem e entendam essa visão que você colocou logo no começo desse nosso papo, né? Dessa junção e dessa visão de crescimento envolvendo tudo que é necessário. Vou fazer uma pergunta para os dois. Então, porque mesmo no contexto colaborativo, alguém tem que liderar esse processo. Né? Alguém vai ter que puxar, vestir, é jogador também, mas vai ter que vestir a faixa de capitão. Quem no ecossistema brasileiro pode vestir a faixa de capitão? Quem? Não. Não. Ecossistema Repita carioca. A pergunta. Que ator ou atores no ecossistema do Rio de Janeiro que você acha que tem a possibilidade de ser uma representatividade que aglutine em torno de um projeto maior para a cidade? Você quer nomes ou quer figurativo? Ideia, é o que você imagina. A instituição que provoca isso. Não, a gente acabou de falar uma que é a própria Alterdata. Eu também tenho uma instituição, não sei se você conhece, a Central 24 Horas. Sim. Que tem uma pessoa lá que também levanta muito essa bandeira comigo, com o Neme, que é o Walter Machado. Né? Conhece o Walter. Você recorda o Walter Machado? Sim, né? É um cara também que levanta muito essa bandeira. Agora tem um outro detalhe, para que acabar de incendiar aqui a conversa, a gente vai longe, né? Os 40 minutos é pouco, mas tudo bem. Eu estava assistindo a palestra do Bernardinho. O que o Bernardinho tem a ver com a nossa discussão aqui? O Bernardinho diz que a gente admite o colaborador. Por que você fala em colaborador? Porque o ecossistema depende das empresas e as empresas funcionam com o colaborador.
que o colaborador ele é admitido pelo currículo e demitido pelo comportamento. Então, eu acho que as empresas também têm que se preocupar, fala muito de inteligência artificial, inteligência emocional. Eu estava conversando hoje com um grande palestrante, 30 anos, né? Ele tem 10 livros editados sobre inteligência emocional. Se você não preparar também esse menino que está lá contigo só para tecnologia, legal. O que ele pensa de cidadania? O que ele pensa de respeitar o próximo, o amigo que pode ajudar ele? Quer dizer, então, eu acho que também o comportamental precisa ser mudado em prol também de um protagonismo. Porque o líder, né, ou o liderado, também tem que estar conscientizado. Olha como é que eu estou falando bonito, né? A SESC me inspira, né? Então vou passar essa bola novamente para você. Você acha que o comportamento também influencia em algum protagonismo? Não, vocês dois. Quer falar primeiro, Lê? Vai lá. Não, obviamente influencia, tá certo? Mas daí é que a gente está colocando o envolvimento desse processo que inclui educação, fundamentalmente. Tá certo? E educação nas áreas todas, não é só em tecnologia. Não é só ensinar tecnologia. É na formação ensinar do homem, valores, quais são os da valores. mulher, tá certo? Na formação da pessoa, como tem que ser, tá certo? Isso é importante, mas em termos de instituição, eu acho que você precisa de uma liderança de alguém que aglutine um conjunto de empresas e Estado nessas atividades. Um exemplo, eu diria, é o SEBRAE. O SEBRAE está tentando fazer isso agora. Então, eu acho que o SEBRAE deveria ser uma figura de destaque nessa ideia que você está colocando. O SEBRAE está buscando isso, né? Na verdade, foi o primeiro movimento que aconteceu. Já fizeram uma terceira reunião. Para mim, falta uma pena, porque o SEBRAE ele representa as micro e pequenas empresas. Quem é que representa as médias e grandes, né? Uma Firjan, mas então, na realidade, tem que ser todas. Sim. Deixa eu só aqui ratificar que dentro do ForSoft, nosso programa, tem também a programação de soft skills, né, que é a inteligência emocional. E quando você fala de atitude, aí entra uma herança minha pessoal, aonde para mim é a grande diferença de tudo. Eu sou natural lá do Vale do Silício. O Vale do Silício não é mais uma região. Ele é um mindset, ele é uma atitude, justamente de as pessoas terem lá uma postura com relação a todos os desafios que encontram no seu dia a dia, com muito mais aguerrido, né, muito mais focado. Inclusive, na nossa empresa, a gente tem um trabalho sendo feito que forma as pessoas para entender isso. A gente fala muito da agilidade, né? Business agility. Eu falo, business agility é apenas uma perna de um tripé. Você tem também a agilidade estrutural e, acima de tudo, você tem a agilidade de liderança, que é a agilidade do indivíduo. E essa agilidade da liderança do indivíduo não é apenas a capacitação externa de conhecimento, de alguma coisa estruturada, é a preparação interna. É como é que ele tem o autoconhecimento e entender quais são os seus gatilhos e gaps que jogam a favor ou contra, às vezes, dentro de uma ação, né? Então a gente faz esse trabalho. Inclusive usa a neurociência, porque tem uma herança genética que a gente também não observa. Né? Cada pessoa tem uma herança genética que tem influência nas suas posturas. Né? A gente faz esse mapeamento. É fundamental. Mas aqui eu estou querendo encontrar, porque se eu for comparar, eu adorei a tua ideia do SEBRAE, porque é uma coisa que eles estão fazendo. Mas aí ele vai representar uma parcela, não toda. Correto. Mas era exatamente esse caminho que eu estava dizendo. Quer dizer, você precisa... O SEBRAE é fundamental pelo tipo de empresa que ele... Sim, nesse fase inicial. Né? Essa fase inicial, os personagens que participam disso, você não sabe o futuro. Ou eles vão crescer naquela linha, exatamente, ou vão ser utilizados por alguém que vai estar observando e vai continuar. A SESP se enxerga, né, os associados que estão aqui, a predominância é pequena e média empresa. A gente tem grandes, tem Stefanini, TOTUS, Halliburton, Schlumberger, Radix, como tem startups do outro lado de cá. Sim. Mas a grande massa está aqui. Né? E essa grande massa é que não tem ainda essa interlocução oficial. Né?
E eu fico pasmo de ver que tem uma Firjan que deveria ocupar esse espaço, fica jogando pôquer contra o Sebrae. Né? Eu não vejo uma articulação conjunta, a não ser que eu esteja enganado, aonde os dois, em consonância, vamos liderar o Rio de Janeiro. Né? É porque, vamos lá, as empresas que estão aqui são as empresas do amanhã daqui, que é como a associada a Sérgio enxerga. Nós somos as startups que deram certo já. Né? Então, eu queria poder muito entender, e aí entra um outro componente, que é essa fala tríplice, a hélice, né? Cadê a academia? Né? E eu tentei fazer uma articulação, que PUC é maravilhoso, mas é privado. Então, PUC, ela tem o poder na mão, né? Ela batuta e não está ligado com questão de política, ela está ligada com o mercado. Por isso que as coisas lá funcionam. Mas quando a gente fala para o contexto público, né, o meio acadêmico no contexto público, parece que eles estão no outro mundo. Né? Apesar de terem iniciativas que estão em consonância com esse novo modelo de desenvolvimento de empresa. Né? Tem lá a incubadora, tem lá os processos, mas ele continua lá naquele estilo. Sim, e você olha o objetivo real, concreto, na verdade é a carreira acadêmica. A carreira acadêmica. Então, mas tem a questão financeira também. Tá certo? Como eu comentei, atuei no Startup Rio, na FAPERJ. A FAPERJ é essa atuação extremamente importante. Tá certo? No último grupo que a gente liberou, tinha 85 startups saindo. A gente conseguiu a formação de quase 50% do grupo atuando, o que é muitas vezes mais do que normalmente se consegue. Se você pega a trajetória de startups, né, em associações desse tipo, você no final tem, no máximo, algo entre 4% e 5%. Mas então, veja bem, olha que interessante. Justamente pela essa ausência de haver uma articulação entre todos os atores, você fez lá o programa Startup Rio. Ele teve lá relativo sucesso. Mas e depois que acabou o Startup Rio? Para aquelas empresas, para aquelas startups. Né? Ou seja, por não haver uma integração de todos os atores, não tem um ator que está esperando o bastão. Você vai, fez o programa de aceleração de Startup Rio, né, terminou, aí a gente pensa aqui, está aqui o bastão da próxima jornada. Né, do próximo ator que vai entrar para poder dar sequência naquilo. Algumas vão ficar pelo caminho, que é natural, mas o que falta justamente é a visão de que nós estamos dentro de uma corrida de revezamento, onde a sucesso de um é o sucesso de todos. Né? E aqui que eu queria ver, professor Marcos, que você tem feito um trabalho com o G10 muito importante, né, e várias empresas passaram por ali, e eu queria entender, na sua opinião, das empresas todas que você articulou dentro dessa visão do G10, quais que têm essa vocação de realmente fazer um give back para o ecossistema? Eu acho que, vou citar algumas, essa é uma pergunta até relativamente fácil. A própria E3, né, aqui na presença do Neme, talvez... Tá um cheque aí? Talvez... Usa mais cheque, é pizza. Talvez faltar em ser mais enganjado, né? Mas eu acho que a Talkdesk, a Central 24 Horas, a Alterdata, você pode ver que a maioria das empresas é tecnologia. Mas nós temos uma empresa lá, vou falar só na parte de tecnologia. Eu levei lá duas pessoas maravilhosas, que você inclusive tem que convidar para o seu podcast, tá? Tá. Uma chama-se Tom Moreira Leite. Ele hoje é o presidente do Grupo Trigo, né? Está com mais de 600 franquias, e é o que tem Espoleto, né? Várias empresas, e ele hoje é o presidente nacional da BF. É um cara extremamente inteligente, fala bem, gera empregos, e você está dizendo aqui também o presidente da Coca-Cola Andina, né? É um cara que foi lá também, entende de economia, e pode desenvolver aqui um assunto falando sobre... Foi lá na FEComércio, né? E até deixar o nome aqui também de uma pessoa que sempre abriu as portas para mim, que é o Antônio Queiroz Florencio, né? Sim. Virou meu amigo. Está falando do CNC? Antônio Queiroz do CNC? Do FEComércio. Da FEComércio. Então, eu não sei se você já convidou,
Se não convidou, eu faço a ponte para Não, você. sim, vamos convidar. Eu vou Porque convidar esses todos os caras atores. Eu são estou grandes convocando todo atores. mundo. São grandes atores. Essa provocação que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo com todo mundo. Vocês não são os primeiros e não vão ser os últimos. Então, esse papel que era importante você colocar e fazer efetivamente acontecer. Eu primeiro estou colocando todo mundo ter voz ativa dentro do desafio que nós temos. Né? Porque esse é um desafio de todos. Sim. Né? E para mim, né, o Sebrae ele foi perfeito, porque ele tomou para si a responsabilidade de fazer o pontapé inicial. Mas ele não sei se vai ser o único ator que vai conseguir dar continuidade. E não é porque não tem a competência para isso. Eu não sei se todo mundo se sente motivado, os atores todos. Né? Tinham lá 30 pessoas agora na reunião. Né? E eu já consegui ver alguns poucos ali. Né? E aquela coisa, né? Eu falo que se eu fosse embora hoje para outra dimensão, meus filhos iam ficar tristes, mas eu ia ficar tranquilo, porque eles já ensinaram duas coisas que para mim são fundamentais na vida. Né? Primeiro, nunca desistir do seu sonho. Né? Desista nunca. A mais botafoguense não vai desistir nunca, né? E a outra, presta atenção no que as pessoas, como elas agem e não o que elas falam. Que as pessoas mostram quem elas realmente são pelas atitudes e não pela retórica. Né? E é isso que eu estou tentando comandar do ponto de vista seguinte. Vamos botar as ações em campo. Né? E aí eu queria provocar aqui novamente, porque eu vejo que aqui tem um papel predominante da G10. E G10 eu vejo você aí privilegiando, colocando uma foto aqueles que estão fazendo alguma coisa que tem mérito, né? Tem encaixe com tudo isso que a gente está falando. Olha lá o Carlos Favoreto também, né? O Favoreto lá do golfe, né? 16 empresas. Né? Pois é. Mas cadê as startups dentro do seu G10? Então eu vou aproveitar esse momento aqui e pedir um auxílio à CESP que traga essas startups para o G10, que o espaço lá para elas já estão reservados. O Neme já na época que ele estava à frente, trazia algumas para... Então, eu quero convidar para essas palestras que estão lá também. Então, pois é. Estamos começando aqui o Acesp Acelera, agora dia 6 de janeiro. Né? É um programa de aceleração de 3 meses apenas, focado única e exclusivamente em tração de mercado e verticalizado. São 10 startups de saúde e 10 cidades inteligentes. Ao final, ou quase para o final, eu queria conjugar com uma data do seu evento do G10, para que a gente pudesse pegar as melhores para se apresentarem lá. Eu acho que é uma ótima ideia, excelente ideia. Eu acho que, inclusive, tem que ser permanente, todos os seus eventos. Então, eu acho fundamental um relacionamento com a FAPERJ, nesse sentido. Eu já estou fazendo isso também. Agora, a FAPERJ é uma relação complexa, né? Porque ela é obrigada a seguir um rito que é contrário à velocidade do mercado. Mas tem formas dela, digamos, adentrar ao movimento. Então, serei todo ouvidos para entender melhor como é que é esse processo mesmo. Porque, sem dúvida, inclusive a FAPERJ já participou de alguns eventos aqui da CESP esse ano. Né? E a gente, inclusive, está dentro de alguns editais agora, solicitando recursos para próximos eventos. Né? E a gente tem entendimento que a FAPERJ definitivamente tem que fazer isso. Houve agora um hiato para a troca de guarda. Sim, né? Nesse aquela momento coisa normal, também. a troca de guarda. Vai continuar, quer dizer, mas a partir do início do próximo ano, daqui a um mês, as coisas vão se, acredito eu, vão se firmar e aí vai ter um rumo. E acho Mas deixa eu fazer uma provocação, então. Imagina aqui, simulação. Né? Ele vai entrar aqui num game agora e vai simular. Imagina que você foi eleito capitão desse ecossistema que a gente está falando. Qual a primeira coisa que você faria? Sem dúvida nenhuma, reunir todos esses líderes, né? Eles já te elegeram. Você já reuniu os líderes. E aí fala, professor Marcos vai capitanear e a gente quer saber, professor Marcos, qual é a sua primeira ação? A primeira ação é eu escalar um grande time, eu vou me sentir o técnico da seleção brasileira, vou escalar uma seleção com todos esses protagonistas, né, que estão à minha volta, até esqueci de falar o nome do Acioli também, Fábio Queiroz, da Sérgio. Então, eu convocar esses líderes e dar para ele cada uma pasta para que eu delegue, né, e fique só
como se diz, monitorando tudo que eles vão fazer. Então, eu acho que qualquer líder, qualquer pessoa que é líder capitão, ele só tem sucesso quando ele tem à volta deles bons assessores, grandes líderes. Então, essa seria a minha primeira ação. Convocar uma seleção brasileira de outros líderes e delegar essas pastas, tecnologia, educação. Não, mas aí você pode delegar pastas para ele com um objetivo. Eu quero saber qual é a primeira ação que você faria com esse time que você bota em campo. Poderia ter várias ações. Buscar, como se diz, melhoramento e inovação, fazer essa parceria com a CESP. Eu fiquei encantado agora com o projeto. Quer dizer, eu acho que a primeira ação que a gente podia fazer é fomentar esses projetos. Quer dizer, por que eu posso fazer com que esse projeto aumente a capacidade de trazer mais jovens? Por favor, faz um favor. Entra na CESP.rio e vai lá, Forsoft. Nene, o que você faria? A mesma simulação aqui, né? Sim, porque você foi eleito por todos os líderes do ecossistema que vai ser o comandante do barco. Sim. Para onde você tacaria primeiro? Bom, assim, quer dizer, na sua ideia, há uma suposição de que você já teria definições pré-concebidas, né? Mas, no entanto, você começou colocando que a gente não tem um ritmo e uma visão da colocação da posição do Rio de Janeiro nessa evolução, o Rio de Janeiro como um todo, sintonizado nisso. Então, a primeira questão, e eu não tenho a resposta, é isso que eu queria colocar, é que movimento a gente deveria fazer em cada uma dessas áreas para conseguir, de fato, agregar os esforços nessa direção, tá certo? E definir o caminho. Sim. Porque você não tem o caminho definido e não tem o interesse dele. Eu, particularmente, tenho uma visão de caminhos que devem ser iniciados, né? A linha de chegada, exatamente a fotografia da linha de chegada, acho que ninguém tem ainda, né? Mas a gente tem o da largada. Da largada, eu sei que ponto que é a Então, largada. você sabe o que fazer naquela posição. Eu confesso que eu não me preparei para isso, tá certo? Para montar essa largada. Mas essa definição deveria ser feita com papel claro da participação de cada um. E esperando o quê? Atitude. Sim. Tá certo? Sim. Não é só papo, é atitude no caminho. O meu lado americano tem uma expressão no inglês que fala justamente isso. You can talk the talk, but you gotta walk the talk. Ou seja, você tem que fazer o que fala. Né? Porque é isso que você conhece as pessoas. You gotta walk the talk. Então, entendendo que nós estamos aqui todos aí, dentro desse mesmo barco de querer que o ecossistema do Rio de Janeiro tenha toda essa projeção, na verdade é um resgate, né? Porque eu entendo que o professor Marcos acha que a gente já tem esse protagonismo, e eu acho que de diversas maneiras a gente tem. Mas ela é pontual, ela não é coletiva. É coletiva e precisa ser aprimorado. Nós já temos uma direção, o que o Nemo falou. Não é redefinir a direção. Eu vou juntando as partes aqui, que às vezes o importante é nem a chegada, é a jornada, né? Quer dizer, o que eu estou fazendo para chegar lá? Então eu acho que aprimorar, redefinir, e eu sou um otimista, né? Eu acredito muito no ser humano, na capacidade do ser humano, então eu estou sempre apostando que tudo vai dar certo. Nós estamos 3 reunidos aqui, não é um podcast, aqui é uma inspiração, porque quem estiver escutando a gente vai ter reflexão. Qual é o meu papel na sociedade? O que eu tenho que fazer para melhorar? Então, eu vou fazer uma fala aqui, e eu vou deixar vocês também fazerem a sua individual, para a gente fazer aqui um fechamento. Mas eu vou convidar aqui para vocês, aqui de coração aberto, como é que eu me posiciono, não só no meu discurso, mas na minha atitude. Inclusive, aqui eu estou de voluntário, né? Já há 2 anos como presidente da CESP e já há 10 anos da entidade mundial. E eu tenho uma consciência que tudo que eu conseguir realizar para esse objetivo, quando a gente for olhar o tamanho disso e quiser fazer uma comparação com o todo, essa comparação é igual como se fosse, eu sou o tamanho de um grão de areia na praia de Ipanema. Quantos grãos de areia tem na praia de Ipanema?
zilhões, né? É. E eu sou apenas um grão. Então, olha que impacto eu vou conseguir fazer. Não, mas eu sou um grão que brilha. E se eu brilhar, eu vou refletir em mais 1000 grãos. E para mim esse é o pensamento que todos devem ter na largada, né? Não é o eu, é o nós, né? Aí eu volto, inclusive, a como é que a CESPO foi criada. Você sabe a história? Sabe a história? Não. Rapidamente. Porque ela é a essência disso. Em 1976, o IBGE foi fazer o censo. Naquele momento, o mercado de tecnologia, que era chamado de informática e não tecnologia na época, as empresas predominantes eram os burôs que processavam os dados. E a maioria desses burôs, pequenas empresas, estavam sediadas no Rio de Janeiro, porque a demanda por serviço de processamento de dados, perfurando cartão, vinha das empresas de óleo e gás, vinha do setor financeiro que ainda estava no Rio, vinha do próprio governo federal, que tinha muita presença no Rio de Janeiro ainda, né? E quando acabou o censo do IBGE, detalhe, IBGE para fazer o censo, teve que comprar 600 máquinas de perfurar cartão. E eu não sabia, o IBGE tinha uma regra que para cada máquina ela tinha que ter um substituto, que caso quebrasse ela podia substituir. Sim. Então ela tinha 1.200 perfuradoras de cartão. O que o IBGE fez quando acabou o censo? E ela estava lá com um parque instalado de 1.200 máquinas. Entrou no mercado concorrendo diretamente com aquelas 60 pequenas. E com o parque instalado, dumping de preço. Concorrência desleal. O que as 60 fizeram? Se juntaram para que elas ficassem com o mesmo tamanho do IBGE. Juntos somos mais. Eu uso, inclusive, uma analogia, tem um primeiro filme de desenho animado do Walt Disney, foi Fantasia. E dentro do desenho animado tinha uma passagem de uma baleia correndo atrás de um cardume de peixinhos pequenos para comer. Esse cardume se esconde embaixo de uma pedra e a baleia fica ali esperando o cardume sair para comer. Até que depois de um certo tempo, um peixinho mais inteligente, caramba, se a gente sair debaixo dessa pedra, numa formação tal qual de uma baleia, ela vai achar que nós somos uma baleia também e não vai comer a gente. E assim nasceu a CESP. O Juntos Somos Mais faz parte dessa essência, né? Então, eu queria muito que as pessoas pudessem se enxergar nesse grão de areia da Praia de Ipanema. Eu sei, cara, que o impacto é pequeno, mas até por isso eu não faço, todo mundo faz. Não, eu vou fazer porque eu vou brilhar em mais 1000 grãos. Palavra com você, professor Marcos. Então, eu quero deixar aqui sempre no final das minhas palestras, minhas falas, dizer que a gente sempre aprende com os erros, né? Eu acho que, mas eu errei. Não. Quando você erra, você aprende com os erros para aprimorar. Nunca desistir dos sonhos, porque o sentido da vida você está querendo chegar em algum lugar. Se aprimorar, se você parar de sonhar, você para de viver, né? Logicamente com amor ao próximo. E o segredo do meu sucesso é a equipe, né? Hoje eu tenho lá a Letícia, a vice-presidente, a Simone, diretora-geral, a Eunice, de responsabilidade social, e a Elianai, de projetos novos. Mulher na liderança, mulher mais sensível, mais inteligente. Então, qual o segredo do professor Marcos? A equipe. E é isso. Agradecer aqui a CESPO. Acho que a partir de hoje a gente pode avançar mais nos nossos projetos. Fiquei aí realmente impactado quando você falou do projeto, até me causou emoção, porque tudo que faz em prol do outro, você faz para o ecossistema, né? Quer dizer, todos ganham. Então é isso, Nene. Prazer compartilhar a mesa aqui contigo, Robert. Estou saindo daqui com mais aprendizado, cheguei aqui aprendendo pouco e agora aprendi mais. Obrigado. Você é demais. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que a minha história assim, representa o caminho ligado àquilo que você colocou do caminhar na direção do seu pensamento, tá certo? E as coisas serem realizadas. Porque estamos aqui, o Marcos com essa história, com essa carreira, mas o G10, lá no início, eu participei
criação, sou um dos fundadores. Né? Assim como a CESP, por exemplo, participou da criação do TI Rio, do qual eu pertenço ao conselho, tá certo? Hoje atuo. E graças a isso é que eu fui atuar na FAPERJ e tive a oportunidade de realizar coisas. Então, o que eu acho que é importante é ter esse conjunto de esforços e de companhia para a gente poder fazer uma caminhada que produza resultado. Tá certo? É isso que a gente tem que olhar. Eu tenho certeza que é esse o objetivo. Tá certo? A gente olha a história e a gente produz resultado. O resultado está por aí. Muito bom. E nem deixar um legado, né? Você tanto fala, né? Isso. Deixar legado para outras gerações. Exatamente. Sem dúvida. Não está tão predominante na nossa cultura brasileira, né? Eu vivencio muito mais isso lá nos Estados Unidos, mas é um dever que aqui no Brasil a gente tem que assumir, que é perguntar para si mesmo, né? Pelo que você quer ser lembrado depois, quando você não estiver mais aqui? Né? O que você deixou que tem relevância para os próximos que estão vindo atrás, né? Eu quero agradecer muito você, professor Marcos Oliveira, pela sua contribuição. Estou sempre à disposição. Então, e você também, professor Marcos Neme, da E3, e FAPERJ, TI Rio, Guidance, né? Acaba que nós todos, né, acabamos virando alguns chapéus diferentes, né? Mas muito obrigado e até a próxima CESP Podcast.